Imagina só um tempo em que arte, ciência e o desconhecido não viviam em caixinhas separadas. Pois é, a gente vai mergulhar numa coleção histórica lá de Harvard que desafia totalmente o jeito como a gente organiza o mundo hoje. É uma viagem para uma era onde as nossas categorias de conhecimento nem existiam ainda. Parece uma pergunta meio sem pé nem cabeça, né? Mas a resposta, acredite, está no coração de uma das primeiríssimas coleções de Harvard. Um lugar que simplesmente juntava todos esses itens um do lado do outro, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Para se ter uma ideia, uma exposição mais recente, de 2017, que recriou essa coleção, descreveu o lugar como, isso mesmo, uma mistura de obras de arte, instrumentos científicos e curiosidades. Esquece a ideia de museu que a gente tem hoje. Aquilo era outra coisa, um reflexo de uma visão de mundo que, bom, a gente perdeu. Certo, vamos por partes para entender essa história. O coração da coleção eram os instrumentos científicos. Eles eram tão, mas tão importantes que deram o nome ao lugar, a Câmara de Filosofia. Isso mesmo que você ouviu, filosofia. E aí, para deixar tudo ainda mais interessante, bem ali do ladinho dos instrumentos, ficava a arte. Pinturas como essas, algumas vindas lá das Índias Ocidentais no final do século XVIII, que davam um toque de estética e cultura para esse espaço de aprendizado. E, para fechar o pacote, vinham as tais curiosidades. Basicamente, eram objetos super raros que marinheiros traziam de lugares muito distantes, tipo o Pacífico Sul, a Ásia. Era como se o mundo inteiro coubesse dentro da universidade. Então, a grande pergunta é: como tudo isso se encaixa debaixo de um nome como filosofia? A pista para desvendar esse mistério todo está num termo que hoje a gente quase não usa mais. O termo era filosofia natural. Por séculos, foi assim que se chamava o estudo do mundo físico. A filosofia aqui não era sobre um debate abstrato, e sim sobre entender o universo de uma forma bem concreta, através das coisas, dos objetos. E aqui a gente vê o contraste gigantesco. A filosofia natural era como um grande tronco de árvore, um conhecimento único que abraçava tudo. Hoje, a gente divide esse conhecimento em galhos super especializados: física, biologia, antropologia. Naquela época, era tudo parte de uma busca só. E isso nos traz para o ponto central aqui. A Câmara de Filosofia existiu numa época em que as nossas disciplinas acadêmicas, esses rótulos todos, simplesmente não tinham sido inventados ainda. Essa linha do tempo mostra bem a virada de chave. A Câmara bombou ali no final do século XVIII, numa era de conhecimento todo integrado. Mas, um século depois, no finalzinho do século XIX, a moda já era outra: separar e categorizar tudo em disciplinas bem definidas. Para deixar isso bem claro, é só pensar no que não existia na Harvard daquela época. Não tinha um departamento de física, não tinha um museu de arte, não tinha uma área de estudo chamada antropologia. Todas essas caixinhas onde a gente coloca o conhecimento hoje vieram muito, muito depois. Tá, então se o objetivo não era criar um especialista, qual era o propósito da Câmara, afinal? A resposta está na mentalidade da educação daquele tempo. E aqui está o pulo do gato. O objetivo não era formar um especialista, mas sim um cavalheiro educado. E a marca registrada desse cavalheiro era justamente ter uma compreensão bem ampla do mundo, tanto da parte física quanto da cultural. Essa educação se apoiava em 3 pilares, e todos eles estavam lá na coleção. Os instrumentos científicos eram para entender o mundo físico, as curiosidades globais para apreciar outras culturas, e as obras de arte, que muitas vezes eram retratos de quem doava dinheiro, serviam para pensar sobre arte e o papel de quem a financiava. E o mais legal é que a própria organização do espaço físico reforçava essa ideia. Ciência, arte e cultura não ficavam em prédios separados. Estava tudo junto, no mesmo conjunto de salas. A conexão entre as áreas era física, era inevitável. Então, o que será que essa visão de mundo, que parece tão distante, pode nos ensinar hoje em dia? Vamos pensar um pouco sobre o legado dessa câmera. E para ilustrar o quão única e integrada era essa coleção, um último exemplo. Em cima de uma das portas ficava pendurado esse desenho de uma inscrição super misteriosa, encontrada numa rocha. Isso é ciência? É arte? É história? Na Câmara, era simplesmente conhecimento. A recriação da câmera, que fizeram em 2017, foi como uma verdadeira cápsula do tempo. Deu pra gente uma espiadinha rara numa forma de pensar que se perdeu. Uma época em que as conexões entre diferentes áreas eram a regra e não a exceção. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A especialização nos trouxe um progresso incrível, não há dúvida.
Mas, ao organizar todo o nosso conhecimento em caixinhas tão bem definidas, o que será que a gente acabou perdendo no meio do caminho?